A do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan passam a transmitir as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Avaré. Estamos recebendo a candidata à Prefeitura de Avaré pelo Podemos, Tereza Fonseca. Bom, candidata, obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Os demais candidatos já estiveram, já passaram pelas nossas salas separadas, já foram entrevistados em horários diferentes. As regras foram acordadas e definidas com todos os candidatos ou representantes e também enviadas à Justiça Eleitoral. A partir de agora, o candidato terá 30 minutos, divididos em 2 blocos de 15 minutos, com intervalo de 5 minutos entre os blocos, para responder às perguntas formuladas pelos professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli. Serão 12 temas referentes ao plano de governo. No final desses 30 minutos, o candidato, no caso aqui a candidata, poderá fazer suas considerações finais em até 5 minutos. É sugerido ao entrevistado que seja ágil e objetivo nas respostas, pois quanto maior for a sua agilidade em responder, mais oportunidade o eleitor terá para conhecer as suas propostas. Lembrando também que a do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan estarão transmitindo diariamente as entrevistas juntamente com as nossas redes sociais. A partir do momento que eu sortear o primeiro tema, os professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli farão a pergunta e o tempo passa a contar após a pergunta formulada, ok? Bom, nós temos aqui os 12 temas que serão colocados nesse aquário aqui, todos os temas colocados nesse aquário. Eu começo com quem? Eu começo com o Inácio Júnior. Então, bom. Vamos então ao primeiro tema para a candidata Tereza Fogaça, do Podemos. Nós vamos falar sobre administração pública. O professor Inácio Júnior já está se posicionando, já está se preparando então para falar sobre administração pública com a candidata Tereza Fogaça, do Podemos. Candidata, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. A senhora é a favor do chamado orçamento participativo? Orçamento participativo. Vou ser bem sincera, eu não sei nem o que é. É a participação popular na elaboração do orçamento, né? Ou seja, a administração ouve as comunidades, etc., para elaborar o projeto da sua lei orçamentária anual. É uma participação popular na elaboração do projeto, né? Eu queria saber se a senhora é a favor disso, concorda com isso, ou caso negativo. Olha, no momento eu não posso falar para você com certeza que eu vou concordar ou discordar disso. Eu posso falar para você que eu posso pensar no assunto. Como eu sou uma pessoa do povo, eu não estou inteirada do sistema da administração pública. Eu estou na política por um fator pessoal. Então, sinceramente, eu não conheço tudo. Mas, se eu for eleita, a primeira coisa que eu vou fazer é um curso de gestão pública, para eu saber tudo e para eu tomar as devidas providências de acordo com aquilo que eu acho que é correto para o povo. Porque eu só estou na política, não é para defender partido, eu estou na política para defender o povo. Porque eu acho que o gestor público, ele não trabalha em função do povo. Então, talvez essa pergunta que o senhor tenha feito, eu até possa dizer que sim, porque eu quero trabalhar junto com o povo. Então, eu quero ouvir o problema do povo e quero resolver o problema dele. Obrigado. Próximo tema para a candidata Tereza Fonseca, professor Wagner Bertoli. Vamos falar sobre funcionalismo público, ok? Tereza Fonseca, do Podemos, sendo entrevistada pelos professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli, na do Vale TV e também no Papo Reto da Jovem Pan. Ok. Candidata, primeiramente, muito obrigado por ter vindo, não é? Eu que agradeço. Qual a sua proposta para o plano de cargos e carreiras para o funcionalismo? Então, esse é um problema muito sério. Como vocês já devem ter conhecimento, eu sou uma pessoa que eu nasci aqui e vivi a minha vida inteira aqui. E eu sempre observo o que está acontecendo na cidade, como cidadã, claro.
até então como cidadã. E eu percebo que o funcionalismo público, de um modo geral, todos estão descontentes. Não é um nem é outro, é a maioria. Tanto os professores como os varredores de rua. Então, com certeza, eu vou montar uma equipe, nós vamos estudar e nós vamos, sim, trabalhar essa parte do funcionalismo público. Inclusive, eu tenho, assim, eu já conversei com as professoras ADIs e elas também me colocaram o problema delas, que elas trabalham como professoras e elas não são reconhecidas como professoras, mas sim como auxiliares. Então, eu já me dispus a trabalhar, a fazer uma equipe, estudar o assunto e resolver o problema. Eu entrei na política para resolver problemas. A minha intenção maior é resolver problemas. E como resolver o problema dos cargos de confiança? Então, como vocês sabem também, o meu partido Podemos não fez coligação com ninguém. Então eu tenho liberdade. Se eu conseguir, que vai ser muito difícil, se eu conseguir me eleger, eu tenho plena liberdade para fazer o que for necessário para que a cidade cresça e o povo se sinta satisfeito. Para que o povo tenha o que realmente ele necessita ter. Então, eu acho que, como eu não fiz coligação, o meu partido não fez coligação com ninguém, eu tenho liberdade para agir. Obrigado, candidata. Bom, próxima pergunta para a candidata Tereza Fonseca. Professor Inácio Júnior, muito bem, vamos falar sobre infraestrutura. Você está acompanhando essa entrevista pela Jovem Pan, pelo Papo Reto da Jovem Pan, pela do Vale TV e, claro, pelas nossas redes sociais também. Na Jovem Pan, a partir das 7h30 da manhã e na do Vale TV, a partir das 20 horas. Candidata, falando de infraestrutura, na sua opinião, o que precisa ser modificado em Avaré para melhorar a mobilidade urbana? A mobilidade é um problema, né? Porque todo mundo quer ter carro, todo mundo quer andar de carro e é uma coisa difícil. Então, as pessoas têm que ser conscientizadas, né? Precisa melhorar o transporte público. Com certeza. Eu penso assim, em ciclovias, em bicicletas, em compartilhamento do automóvel, porque se continuar do modo que está, logo vai ficar inviável andar no centro da cidade de Avaré, porque já está, né? Então, tem que ser uma conscientização, educação mesmo. O povo precisa ser conscientizado e ser educado a usar mais outros transportes alternativos, que nem a bicicleta, caminhar, que faz bem para a saúde. Então, é um trabalho árduo, porque o automóvel, infelizmente, ele é um conforto, né? E todo mundo quer usufruir desse conforto. Obrigado. Professor Wagner Bertoli fará a próxima pergunta. O tema será emprego e estamos recebendo hoje aqui na Jovem Pan e na do Vale TV a candidata do Podemos, Tereza Fonseca. Professor, emprego. A senhora pretende priorizar alguma outra alternativa para melhorar o emprego na nossa cidade ou para criar o emprego na nossa cidade, além do comércio regional, turismo e atrair empresas? A senhora enxerga uma outra possibilidade? Então, um dos motivos que eu estou hoje sentada aqui é a falta de emprego em Avaré. Por quê? Porque eu vi as minhas duas filhas irem embora de Avaré. Uma com 21 anos e a outra com 32 anos. E nunca mais elas voltaram para Avaré. Eu tenho duas filhas, uma mora em São Paulo, outra em Tremembé e 3 netas. Eu não tenho o convívio dessas pessoas junto de mim, pelo motivo de não ter emprego na cidade de Avaré. Então, é claro que eu tenho, assim, ideias maravilhosas para Avaré. Mas, de imediato, o que nós precisamos fazer que eu quero fazer, né, se eu conseguir entrar, fazer um corte de despesa, cortar as secretarias, ter um montante de verba e empregar no microempreendedor individual.
para conseguir segurar a crise para o próximo ano de 2021. Essa é uma das ideias. Fortalecer o microempreendedor individual. Porque tem muitas pessoas que dependem de um incentivo, e esse incentivo, quem precisa dar é o gestor público, porque eles não têm a quem recorrer. Então, essa é uma das ideias. A minha ideia mais grandiosa, que também acho que vai assim, render muito trabalho para Avaré, é o turismo, mas esse eu quero deixar para falar na hora oportuna. E também eu quero ir atrás de empresas, eu quero trazer empresas para Avaré. Avaré precisa de trabalho. Avaré, não é que ela precisa, ela necessita. Tem muitas pessoas desempregadas, tem muitas pessoas que elas não têm de onde tirar o sustento. Então, Avaré necessita de empregos. E isso eu vou correr e eu vou atrás. Muito obrigado, candidato. Professor Inácio Júnior, a próxima pergunta para a candidata Tereza Fonseca do Podemos. Vamos falar do esporte. O esporte é a pauta agora para o professor, então. Como a senhora vê hoje a atuação da Prefeitura no esporte e o que está faltando? Ou seja, qual o seu projeto para o esporte local? Então, quanto ao esporte, a gestão atual, para mim é passado. Então, eu só tenho foco para os meus projetos. Os candidatos, as outras pessoas, para mim, não me interessam. Então, o meu projeto é um incentivo, sim, ao esporte, porque nós precisamos de representatividade da nossa cidade. E como que nós podemos fazer isso? Com o esporte. Se a gente der um incentivo, a gente colocar essa pessoa para trabalhar para a cidade, levar o nome da nossa cidade, é muito bom. Incentivo para a terceira idade, incentivo para as pessoas que têm deficiência física, voleibol, handebol, tudo quanto é tipo. Fazer aquelas gincanas que antigamente existiam, que hoje não tem mais. Gincanas entre escola, fazer torneios entre pessoas de terceira idade. Isso daí isso daí é investimento, isso daí é saúde para a população. Mas para isso nós precisamos de infraestrutura para a prática do esporte. Com certeza. E como está hoje essa infraestrutura? Então, eu acho, pelo que eu vejo, assim, eu acho que tem que ter uma manutenção bacana, tem que construir novos equipamentos para ginástica. O horto pode ser assim um parque para praticar mesmo, pode ser feito uma pista em volta do horto para as pessoas correrem, caminhar, incentivar mesmo, sabe? Para levar o nome da cidade, para erguer Avaré. Eu quero que Avaré, assim, brilhe no estado de São Paulo. Eu quero que Avaré seja destaque no estado de São Paulo. É isso que eu quero para a minha cidade. Obrigado. Próximo tema, para a candidata Tereza Fonseca do Podemos, vamos falar sobre habitação. E eu lembro a você que no próximo dia 15 de novembro são as eleições. E você está tendo a oportunidade de conhecer os candidatos através do Papo Reto da Jovem Pan e também da do Vale TV. Nós temos um alto déficit habitacional em Avaré. Nós temos problema financeiro para aplicar. E o que a senhora acha da implantação do aluguel social? Uma possibilidade. É uma possibilidade, sim. Por que não? Bancado com qual dinheiro? Então, nós precisamos fazer um estudo muito bem feito para a gente ver aonde que está indo as verbas, quais os ralos que essa verba está escoando e cortar isso. Como eu já disse para vocês, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar as secretarias. Por quê? Eu preciso de verba. A senhora acha que é possível cortar quantas secretarias? Eu acho que umas 5 secretarias é possível, sim, cortar. Quais seriam cortadas? Então, não seria cortadas, elas seriam... Aglutinadas. Isso, aglutinadas. Quais seriam? A da cultura, do esporte, juntos. A gente deixaria só as maiores, que são assim, por exemplo, a educação, a saúde, essas que requer
uma maior atenção. As outras também requerem atenção, mas são coisas que nós podemos trabalhar de outra forma, que não requer, assim, porque a saúde e a educação é de primordial importância. E nós estamos vivendo uma fase que está muito difícil para essas duas, né? E o funcionalismo público também. Mas dá sim para aglutinar as secretarias, diminuir custos, economizar no que não é estritamente necessário. É preciso fazer um corte rigoroso, porque nós precisamos de verba para colocar onde realmente precisa, porque a cidade está devendo muito, né? Então, quer dizer, é necessário fazer esses cortes. Alguém tem que ter a ousadia e a coragem de fazer isso. Obrigado. Próximo tema para a candidata Tereza Fonseca do Podemos. Vamos puxar aqui então, vamos falar sobre educação. Você está acompanhando pelas nossas redes sociais, está acompanhando também pelo Papo Reto da Jovem Pan e pela do Vale TV. Educação, professor. Candidata, no setor educação, qual seria a estratégia da senhora para reduzir a demanda existência, principalmente nas vagas por creches? Nós temos uma demanda muito alta e as vagas não atendem essa demanda. Como que a senhora poderia atuar para resolver essa questão? Esse é um problema também, né? Uma das opções que eu acho bem viável que nós não podemos mais protelar, porque nós temos o costume de jogar a nossa responsabilidade nas outras pessoas. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, a mãe que trabalha tem o filho na creche, a mãe que não trabalha, não. Então, isso seria uma prioridade. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que conscientizar a mãe. Se a mãe fica o dia todo na casa, por que ela vai deixar a sua criança na creche? Né? Então, isso é uma coisa. Também a gente poderia ocupar espaços ociosos, porque tem prédios públicos que podem ser ocupados. Candidata, o tempo de 15 minutos se esgotou. Eu vou lembrar a senhora que no final do programa a senhora tem mais 5 minutos e a senhora pode concluir essa resposta, então, no tempo que a senhora vai ter ali naqueles 5 minutos finais, tá certo? Lembre-se que o tema que a senhora não concluiu foi educação. Para você que está acompanhando pela do Vale TV e também pela Jovem Pan, estamos entrevistando a candidata Tereza Fonseca do Podemos à Prefeitura de Avaré. A gente vai fazer uma quebrinha aqui, um breakzinho, e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte da entrevista.